Olá, pessoal. Meu nome é Aldenaí Torres, sou farmacêutica bioquímica e responsável técnica pelo setor de doenças parasitárias do LACEN-PB. Estamos com esse vídeo para compartilhar com vocês a respeito do diagnóstico da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela foi descoberta em 1909 pelo pesquisador e cientista Carlos Chagas, quando ele estava numa missão no interior de Belo Horizonte, e ele descobriu que existia um inseto que, ao anoitecer, ele saía das casas de pau a pique, que são casas de barro, e ia picar os moradores da região. Ao observar isso, ele viu que logo em seguida, alguns moradores apresentavam sintomas e uma patologia, até então não descoberta. Foi quando ele resolveu estudar o inseto e descobriu que dentro do inseto existia um protozoário com o nome de Trypanosoma cruzi, que também foi dado este nome em função de Oswaldo Cruz, que era também um pesquisador, e a partir daí iniciou-se toda a descoberta da doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, ela é uma doença transmissível, causada por um parasito e transmitida principalmente através do inseto barbeiro, que recebeu esse nome de barbeiro em virtude de picar principalmente a área do rosto daqueles moradores. É da espécie Triatoma infestum. A ocorrência é principalmente na América do Sul, onde encontramos mais no Brasil, Argentina e Bolívia. Ele tem característica hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, que tem o hábito noturno. Então, ele sai principalmente para fazer essa picada nos moradores, nas pessoas, no hábito noturno. Qual é o agente causador? Como eu disse, é um protozoário, que ele é denominado Trypanosoma cruzi. Tem esse aspecto que está mostrando aí no slide, que é facilmente identificado quando a gente consegue levar o microscópio. Lógico que tem que ter um olhar, né, bem treinado, mas não deixa de ser um parasita de fácil visualização. A transmissão se dá através das fezes do barbeiro, que deposita sobre a pele enquanto suga o sangue. Isso é uma das formas de transmissão, onde o barbeiro pica, deixa as fezes dele, essas fezes, uma vez infectadas pelo protozoário, vai infectar o indivíduo. Outra forma de transmissão é a transfusão de sangue, onde, uma vez a pessoa tido essa doença, ela não pode mais ser doador de sangue. A outra forma de transmissão é a transmissão congênita via placentária, de mãe para o feto, que vai, dessa forma, passar a doença. Ingestão de carne contaminada, e eu diria mais, alimentos contaminados, como recentemente foi visto, o açaí contaminado, ele também pode estar transmitindo, contendo os ovos do parasito, ele pode também estar transmitindo a doença de Chagas. E, por último, uma das formas de transmissão seria os acidentes de laboratório, onde o técnico pode, em virtude de algum acidente, ser contaminado e desenvolver a doença. O ciclo de transmissão. Na doença de Chagas, isso representou um marco, pois foi onde conseguiu-se fazer pela primeira vez todas as etapas de um ciclo, desde o vetor até o ciclo infectando o ser humano. Então, isso, na época, representou um marco para a ciência. Nós temos o ciclo do Trypanosoma cruzi no triatomínio, né, que através do barbeiro, até ele ser infectado,
o protozoário infectando o barbeiro e o barbeiro infectado, e temos o ciclo do tripanossoma em humanos e também em outros mamíferos, que vai desde a transmissão do protozoário entrando na pele, depois na corrente sanguínea e infectando o ser humano. Sintomas. Os sintomas, eles vão variar de acordo com a fase da doença. A doença de Chagas, nós temos duas fases. Temos a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, os sintomas começam logo nos primeiros 3 meses após a infecção. Então, a gente tem, nessa fase, edema de face ou de membros, manchas vermelhas na pele, taquicardia, icterícia, febre prolongada por mais de 7 dias, vômitos e ou diarreias. Porém, a maioria dos casos, nessa fase, as pessoas não apresentam nenhum sintoma. Daí a dificuldade de se entrar em tempo oportuno com o tratamento, porque uma vez não tendo os sintomas, se torna difícil o diagnóstico e, posteriormente, o tratamento. Na fase crônica, nós temos problemas digestivos, dificuldade para deglutir, batimentos cardíacos irregulares, aumento do coração, o chamado cardiomegalia, que representa até hoje um dos sintomas mais expressivos da doença de Chagas, que é o chamado aumento do coração, aumento do baço, a esplenomegalia, falta de ar intensa e acúmulo de água no pulmão. Então, pode surgir esse sintoma muitos anos após a infecção. Pode surgir até mesmo 30 anos após a infecção pelo tripanossoma, pelo protozoário. O tratamento, as drogas hoje disponíveis, elas são eficazes apenas na fase inicial da enfermidade. Então, isso tem dificultado, né, todo o tratamento, porque são drogas que só são mais eficazes logo no início da enfermidade. O tratamento tem uma duração média de 60 dias de tratamento, podendo variar um pouquinho para menos e um pouco para mais. E uma pessoa infectada que seja diagnosticada na fase aguda, recebendo esse tratamento, a gente pode dizer que ela tem aproximadamente 100% de chances de cura. Na fase aguda, está caracterizado pela visualização do parasita no exame direto de sangue no microscópio, que são as provas parasitológicas diretas. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Nós fazemos um furo, né? Coletamos através de uma punção digital, onde a gente coleta uma gota de sangue. Essa gota de sangue vai ser utilizada para fazer uma gota espessa ou uma distensão sanguínea, também chamada de esfregaço sanguíneo. A partir daí, a gente deixa secar essa lâmina e, após a secagem, a gente faz uma coloração e leva ao microscópio para visualizar a forma do parasita, do Trypanosoma cruzi. Um adendo que eu quero fazer neste momento é que é necessário, quando se envia uma lâmina para o laboratório de referência, que são os LACENs, que seja feito a secagem total da lâmina e acondicionada numa caixa, aquelas caixas que se usa para citológico, né? De forma que esse material chegue até o LACEN seco e acondicionado adequadamente para que a gente possa dar prosseguimento à metodologia. Do contrário, a gente vai ter perda do material e, consequentemente, dificuldade de visualização do parasito. É uma forma fácil de ser identificada,
porém, como eu já falei, é necessário ter um técnico bastante habilitado para a visualização. A facilidade se dá porque nós não precisamos fazer contagem, apenas identificar o parasita. Uma vez identificado, a lâmina se dá como positiva. Então, é uma pesquisa direta na gota de sangue, fixada numa lâmina corada ou mesmo até a fresco, a gente pode visualizar. O diagnóstico na fase crônica, ele é feito através do teste sorológico, que vai detectar a presença de anticorpos, que são os anticorpos IgG anti-T cruzes. Esses anticorpos são anticorpos que eles são trabalhados, né, na fase crônica de qualquer doença e que eles conseguem guardar na memória aquele anticorpo que foi preparado para combater aquela doença através do sistema imunológico. No caso aqui, o T cruze. Então, graças a isso, nós podemos visualizar, através de algumas metodologias, essa presença. As metodologias utilizadas no diagnóstico da fase crônica são imunofluorescência indireta, a hemaglutinação indireta e o ELISA, que é um ensaio imunoenzimático. Na imunofluorescência, a gente leva o material feito em uma lâmina para uma visualização no microscópio de campo escuro e a gente consegue visualizar a presença desses anticorpos. Na hemaglutinação indireta, a gente, através da formação do que a gente chama de anéis de hemácias, a gente também consegue dizer se é positivo ou negativo, ou reagente ou não reagente. E no ELISA, a gente consegue diagnosticar através da coloração se houve a presença, dando reagente, ou se não houve a presença do anticorpo, dando não reagente. É interessante aqui fazer uma observação de que, segundo o Ministério da Saúde, ele preconizou que só é possível liberar o resultado com duas dessas metodologias batendo os resultados, ou seja, com os resultados idênticos. Se você fizer a imunofluorescência indireta e hemaglutinação e der resultados diferenciados, você vai ter que utilizar uma terceira metodologia para realmente liberar aquele resultado. Ou seja, eu só posso liberar se duas dessas metodologias baterem o mesmo resultado. Do contrário, eu sempre vou utilizar uma terceira metodologia para fazer a contraprova. Então, pessoal, é isso, né? Espero que esse vídeo possa, de alguma forma, contribuir, né, para divulgar aí a doença de Chagas, mais especificamente o diagnóstico da doença de Chagas, e aqueles gestores municipais que tiverem interesse em implantar esse diagnóstico no seu município, podem entrar no site do LACEN PB, fazer a solicitação, e estaremos aqui, né, no LACEN para dar todo o apoio, tanto do treinamento, como também posterior ao treinamento, através de controle da qualidade dos exames que vocês estão realizando. Então, ficamos à disposição e nos veremos breve com outro diagnóstico. Muito obrigada.